Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém, e ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aqui a gente tem a fala de Isaías, 700 anos antes de Cristo. E ele descreve de maneira muito vívida, muito não é figurativa, é pictorial. A gente consegue ver aquilo que está sendo descrito aqui. E quando a gente vê a história de Jesus, aí a gente entende do que Isaías estava falando aqui. O Binho vai ler outro texto agora lá em João. João capítulo 13, a partir do versículo 12, fala assim: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Nesse momento, aqui é a cerimônia logo após a cerimônia dos lava-pés, é quando Jesus prepara os seus discípulos para a ceia. E é interessante que, pouco antes disso, os discípulos estavam discutindo quem seria o maior entre eles, quem ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus. E o que ele faz ele lava os pés dos discípulos e depois ele explica,
né, que eles deveriam servir uns aos outros. E nós, como cristãos, nós devemos entender que esse momento é um momento especial onde todos são a mesma coisa, todos estão no mesmo nível, todos estão no nível de servo, né? E isso que traz a união para o corpo de Cristo, que é a igreja, todos iguais perante o nosso Senhor. Em João 14, a gente tem um texto que casa com a situação que a gente está vivendo nos nossos dias. Presta atenção. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nós sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Termino com 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Jesus aqui, ele está preparando seus discípulos. Ele está indo para a cruz. E ele está dizendo: se por um momento, se por um tempo você não me vê mais, não se preocupe, mas eu vou voltar. Binho vai conduzir agora o tempo da ceia. Deus e Senhor, nós pedimos que esse tempo da ceia, tempo de comunhão, tempo de lembrar do sacrifício de Jesus, possa ser algo restaurador e fortalecedor. Como nós lemos agora em João 14, uma promessa tua é deixar a tua paz de um modo que o mundo não consegue nem entender. Então é por essa paz nos nossos corações, para que a gente não fique aflito, para que a gente não fique ansioso. Pelo contrário, que o Senhor possa habitar em cada um dos lares que estão participando aqui nesse momento da ceia. E a tua presença possa fazer transbordar essa paz e a tua graça. Renova, Senhor, também a nossa esperança, uma esperança concreta, uma esperança de certeza, porque assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar um dia. Então entregamos, Deus, esse tempo da ceia em tuas mãos, pedindo que o Senhor fortaleça a saúde física e a saúde espiritual de cada um. Em nome de Jesus. Amém. No texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo começa chamando a atenção da igreja, né? Então ele fala que havia divisões dentro da igreja e nesse momento da ceia parece haver alguma coisa, um egoísmo exaltado entre as pessoas, e naquela época eles faziam a ceia com vinho e alguns chegavam até a se embriagar pelo exagero que estava tendo ali, né? E é interessante que o momento antes da ceia, Paulo começa dando uma bronca neles. E ele fala assim no finalzinho: eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí a partir do versículo 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, você que está em casa, o responsável da casa, por favor, prepare o pão agora. A gente costuma partir ele, assim como Jesus fez, para mostrar que rasgou o corpo de Jesus em favor de cada um de nós. E aí é dado a cada um. Deixa eu dar uma orientação para aqueles que têm filhos pequenos junto. De modo geral, quando a gente faz essa ceia especial, a gente abre uma exceção. Porque normalmente as crianças não participam desse momento da ceia, se ainda não fizeram uma decisão por Cristo, se não foram batizados. Mas estando em casa, se o pai e a mãe, ou se pelo menos o pai, ou pelo menos a mãe, é crente em Jesus Cristo, tem sua fé firmada em Cristo, foi batizado, então você pode, a gente abre essa exceção, estendendo a graça que atinge os pais também para os filhos. Então, crianças, dessa vez só é que pode. Normalmente nos primeiros domingos a gente não faz isso junto com as crianças, tá bom? Então a gente vai fazer agora. Então, por favor, pegue o pão e vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua provisão. Provisão do pão físico, mas especialmente a provisão da tua salvação através de Jesus Cristo. Muito obrigado por um amor tão grande, um amor que a gente não tem nem como medir, que é alguém dar a sua vida em favor do seu amigo. E a Bíblia diz que esse amor é ainda maior, porque Jesus, quando fez isso por nós, nós éramos inimigos de Deus. A gente não queria saber de Deus. Então, por causa dos nossos pecados, ele vai na cruz e morre no lugar de cada um de nós. Nós te agradecemos, Deus, e pedimos que o Senhor abençoe a ceia que vai ser tomada agora, em cada um dos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. A gente tem alguns convidados hoje aqui. Esse aqui. Então, esse daqui representa o corpo de Jesus. Que a gente possa comer e lembrar que foi por amor de você. Comamos. O Binho vai conduzir a segunda parte. Normalmente, quando a gente faz a ceia aqui, essa ceia especial, a gente também tem ervas amargas. Mas a gente optou por não fazer, porque é difícil de encontrar. Mas, se você, por acaso, reservou aí na sua casa, pode comer junto com o pão, as ervas amargas. Que na cerimônia que os judeus faziam, era para lembrar dos anos amargos, como escravos lá no Egito. Que no nosso caso seria equivalente aos nossos anos de pecado,
pecado sem Deus, de escravidão ao pecado. E a Santa Ceia é o momento onde Jesus está preparando a igreja dele, o corpo dele, para o que viria depois, né? Que é o seu sacrifício na cruz, morrendo pelos nossos pecados. E o suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós, para a remissão dos nossos pecados. Então, é um momento muito importante para toda a cristandade. Então, nós vamos servir o suco de uva. E naquela ceia, Jesus disse: esse é o meu sangue, derramado em favor de muitos. Né? E ele foi derramado por nós, pelos nossos pecados. E ele fala para a gente tomar desse suco juntos, lembrando desse momento, até que ele volte. Vamos fazer isso juntos. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente vai cantar um último hino agora, uma última canção juntos. E depois dessa canção, queria convidar você a clicar no link aqui embaixo para participarmos de um tempo de comunhão, se você puder, com a câmera do seu celular ou do computador, para a gente se olhar e se ver e dizer como estão as coisas. E ter um tempo de oração no final. Tá bom? Vamos cantar. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque
graça e fé viver.